confiança na ação e na entrega com o Tantra. Esse é o assunto que a gente vai falar hoje. Como a gente pode entrar nesse espaço de entender e confiar na vida e em você próprio, né? Então, meu nome é Vitor Aguiar e junto com o Jonathan hoje vamos discorrer sobre esse assunto. Para a gente poder falar um pouquinho e trazer mais consciência. Boa noite, Jonathan. Estamos novamente, né? Olá, boa noite a todos. Todo mundo na confiança hoje. Isso. Legal. Inclusive, a gente vai falar aqui, né, como a gente pode se tornar mais confiante na vida, na gente próprio, nas coisas que a gente tem como objetivo, né, e fazer com que isso traga benefícios, né, porque a confiança, ela é o princípio que a gente precisa ter para fazer as coisas se materializarem também, né, para os nossos projetos, para as nossas ideias, a nossa vida ela precisa estar pautada em confiança. Então, o que é isso, né? Então, me apresentei É, rapidamente, eu sou Vitor Aguiar, eu trabalho com terapias holísticas e o Tantra é uma das ferramentas que traz muito autoconhecimento e empoderamento. E nada melhor e mais justo do que falar sobre empoderamento e confiança quando a gente está inserido no Tantra, né? Fala um pouquinho aí de você para a gente começar a discorrer sobre o assunto. olá, eu sou o Jonathan, então pegando até o gancho da confiança, então eu também trabalho ajudando as pessoas a se desenvolverem com mais confiança na vida, né? Sou terapeuta transpessoal, professor, então ajudo os meus alunos a terem mais confiança através até do uma das formas de ter mais confiança é conhecimento, né? Então eu acho que até essa live nossa também, onde a gente compartilha nosso conhecimento, nossa experiência, também contribui para isso, né? Então a confiança, como o Vitor falou, é muito importante para as realizações que a gente tem na vida, né? Que a gente sonha. Então muitas vezes temos um sonho, mas por medo, né, ou falta de confiança são muito parecidos, né? Esse medo da ação, né? A gente colocou assim, confiança na ação e na entrega com o Tantra. E eu fiquei refletindo assim sobre isso, né? Sobre o que é confiança, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O que é confiança e o que é agir com confiança, né? O que é essa ação com confiança que vai por esse caminho da realização, né, através da autoconfiança e na entrega também, na entrega até para o outro, né, na entrega para a vida, quando a gente confia nas pessoas. Né? Sim. E tem uma coisa assim interessante na confiança, quando a gente confia no todo, né, no universo, no esquema, na sua família, no seu trabalho, quando existe confiança, tudo se torna mais leve, né? Porque, por exemplo, quando um chefe não confia na sua equipe, ele tem a tendência a querer centralizar todo o trabalho nele. Então isso fica mais desgastante, fica mais ele traz a responsabilidade para si e, no entanto, se ele confiasse na sua própria equipe, ele teria mais leveza. E isso em todos os níveis, né? Se você não confia num parceiro ou na parceira, você vai trazer peso também para sua vida. Então, a confiança, ela tem relação com a leveza também. Né? Você está fazendo a sua parte, entrega. Entrega, confia que as coisas vão acontecer no seu devido momento, porque é uma consequência, né? Quando você está fazendo a sua parte, a consequência é isso acontecer. Então, quando a gente fala confia, confia também seguido de ações necessárias, né? Para que a sua vida possa discorrer de uma forma leve, que é o que a gente busca, leveza, alegria, né?
Confiar é isso também, é você fazer a sua parte e ter a certeza de que o universo por trás está respaldando de situações para que aquilo chegue no seu objetivo, né? Confiar, né, ou confiança vem do verbo confiar, né? Confiança vem do verbo confiar. E então o com já dá esse, né, com alguém, Essa né? Então ligação, né? você já se liga com outra pessoa, né? Sim. Mas também a gente também está trazendo uma mensagem de uma autoconfiança, né? De uma confiança Uhum. que, inclusive, eu acredito que como o que está dentro é o que está fora, se não confiamos nos outros, será que confiamos em nós também, né? Então, também é importante essa reflexão. De repente, a falta da confiança externa uma realidade interna que eu tenho, né? Mas também tem outros complexos envolvidos nisso, né? Então, a expectativa, né? Ou o controle, né? Como você citou, o caso de um chefe que não confia na equipe, então ele assume muito mais responsabilidades e sobrecarga do que se ele confiasse, se ele entregasse, Uhum. né? Se ele delegasse. Então, acho que Sim. confiar também tem a ver com isso, com delegar, mas aqui, né, a gente trazendo essa nossa visão assim da autorresponsabilidade também e da ação, não é simplesmente entregar para o outro e não fazer nada, ou ficar esperando que as coisas caminhem do jeito que eu desejo, do jeito que eu quero. Porque o resultado final pode ser uma situação totalmente não esperada. Sim. E aí você não perdeu a confiança. Na verdade, você tem que considerar outras opções também, né? Estar aberto. Então, por isso que é na entrega, né? Quando você entrega, ou seja, quando você dá, você não está esperando nada de volta. Então, se eu estou confiando aqui no Vitor, eu não espero que ele faça o que eu acho certo ou errado, ou que ele fale que eu concordo ou não concordo. Estamos entregando aqui, né? Estamos num exercício de entrega, inclusive para você que está assistindo também, porque nós estamos nos entregando aqui e você pode também comentar aí se tiver alguma pergunta específica, alguma dúvida. E a gente está aberto, que a gente não sabe o que pode acontecer, né? A gente não Sim. sabe qual dúvida você pode ter, mas a gente está aqui na entrega, na confiança, né? Sim. E essa confiança, ela tem muito a ver com a forma como você foi educado também, né? Porque às vezes você desde criança ouve, né, que você não é capaz, que você é burro, que Não confia em sabe? estranhos, né? Que, assim, de Isso. uma certa forma é uma segurança, né? Lá da infância, né? Dos adultos que nos cuidam, que estão preocupados com a nossa sobrevivência, com a nossa segurança. Mas quando a gente vai levando isso para a vida adulta, isso pode ter um efeito contrário, né? Ao invés de nos manter mais seguros, nesse sentido até mesmo físico, né? Porque por exemplo, eu me lembro na minha infância, às vezes, que a minha mãe comentava que não podia ir na rua porque ia passar um homem do saco e essas É, coisas ia levar, né? Então, assim, dependendo da época que a gente viveu na infância, a gente foi influenciado, sim, por esse núcleo familiar que foi nos ensinando como que é a realidade do mundo sim, e muitas vezes isso está muito permeado por medo. sim. E aí vem a desconfiança junto com o medo. Então, eu Uhum. desconfio de estranhos, eu desconfio até mesmo de mim mesmo, Sim. E né? aí, com isso, você vai desconfiando de tudo que te rodeia, inclusive de você, e você vai paralisando as possibilidades de criação e de outras situações até mais expansivas na sua vida. Então você se Estabelecer coloca, vínculo, né? Para você se, estabelecer vínculo com alguém, tem que confiar nessa pessoa. sim.
E aí você se coloca numa situação mais restrita, mais reprimida, né? Porque tem a desconfiança do que pode acontecer. É um desconhecido, é uma situação nova, então tudo que é novo assusta, então eu prefiro ficar na minha zona de conforto, desconfiado, né? Mas também não me abro para as novidades e para as coisas que podem vir se eu confiasse. Ou se eu pelo menos me É, entregasse para esse algo novo, né? Ou essa pessoa nova, ou essa situação nova. Então, a confiança ela é primordial para que a sua vida possa expandir. Se você não tiver confiança em você, primeiramente, no universo, né, em Deus, ou seja lá o que você dê como nome do que você não vê, mas que você sente que tem alguma coisa contribuindo. Se você não confiar nesse sistema, a sua vida tende a ficar paralisada. E não vem novidades, né? Tanto no amor, tanto no profissional, no social, né? Nem novos amigos as pessoas justamente conseguem fazer. por causa dessa não conexão, né? Porque a confiança é um sentimento assim individual que nos ajuda na convivência em sociedade, estabelecer vínculo, acreditar no outro, né? Confiar tem a Uhum. ver com acreditar no outro. E também você falou algumas vezes da confiança no universo, em Deus, no todo, né? Então, em que a gente confia, né? O que a gente pode confiar, né? Primeiro, em nós mesmos, né? No outro, numa instituição, numa divindade, né? Então, a gente realmente vive num contexto histórico que a desconfiança ela é muito presente e é até incentivada, porque muitas vezes não confiamos nas instituições, nos governos, né? Então, vivemos realidades duras, então isso vai moldando mais ainda essa desconfiança que começa lá na infância, como você mesmo falou, né? Nesse ambiente familiar. Só que agora, quem está nos ouvindo agora que são adultos, né? O adulto de hoje que tem que cuidar dessa desconfiança excessiva, né? Lógico que tem um caráter protetivo, né? Como a gente já falou aqui, de segurança, né? Então você tem que medir as situações, mas de uma forma geral acreditar nas pessoas, acreditar que o melhor vai acontecer, independente do resultado. Isso que é entregar, né? Não esperar nada em troca e confiar em Deus e confiar nessa inteligência superior onde tudo vai acontecer da melhor forma possível, né? Como tinha que acontecer, né? Confiar na Acontece vida. como está encaixado para aquela situação ser da melhor forma possível. Muitas vezes a gente não consegue entender e compreender e ver o lado negativo, né, de uma coisa que aconteceu. Mas se você for analisar num cenário mais amplo, um cenário mais macro, depois, até mais lá na frente, você consegue compreender, nossa, de repente eu fui livrado de uma situação e queria muito que acontecesse daquela forma, mas não aconteceu Sim. e foi um livramento. Mas você só consegue perceber isso muito depois, né? Então, essa confiança é isso, tipo, entrega. Não foi da forma como você gostaria de ser, mas está tudo certo. Tem que ser nesse fluxo. Eu tinha que estar nesse momento, nesse local, com essas pessoas e tinha que Para passar por essa aprender, situação. com esse olhar de aprendizado. E você falou uma coisa interessante, que num olhar macro, e você talvez falou alguma outra palavra que deu uma ideia do tempo, e foi exatamente o que eu pensei aqui. Porque muitas vezes ficamos presos no tempo, num determinado tempo, e não tomamos esse olhar mais amplo, mais afastado, ou até mais tardio do que aconteceu, e nos esquecemos que aquilo foi uma coisa boa, que aquilo foi aquilo que eu inicialmente achei que poderia ser uma situação ruim,
eu aprendi quanta coisa e aquilo me livrou de outras coisas. Sim, Isso é confiar, né? Confiar na vida, confiar no fluxo da vida e na evolução, né? Espiritual, na sim. evolução humana, né? Na sua própria evolução. Mas assim, nesse sistema que a gente vive, mais cartesiano, mais lógico, a gente é automaticamente colocado a pensar nesse tempo mais mental, né? Então, assim, você é posto, então você tem que ter uma meta, você tem que dar um prazo e tem que acontecer nesse prazo. Então, às vezes, a pessoa ela fica tão restrita nessa caixinha de tipo, não, eu tenho que cumprir essa meta nesse prazo, senão eu fui fracassado. Só que às vezes esse prazo que a sua mente está dando não é um prazo para aquela situação acontecer da melhor forma possível. E aí você se decepciona, se cobra. Então é ter essa visão mais macro. Se você está fazendo a sua parte e não aconteceu nesse prazo que você deu, tudo bem. Existem outros fatores que você não está considerando que não corroboraram para acontecer nesse momento, mas em algum momento pode acontecer sim, se você persistir. Né? Então, por isso da persistência, da perseverança. E se você escolher também, né? Porque às vezes você pode mudar de escolhas e aquilo também não faz mais sentido, né? E não tem nada de errado com isso. A gente não precisa estar focado numa coisa que não está acontecendo e que de repente não está acontecendo porque não é para ser dessa forma, né? E aí, quando você Isso se também. conecta com o seu alto poder, né, com o seu eu, você consegue às vezes perceber que aquilo que você estava tentando escolher e não aconteceu, não é para ser, né? Tem uma outra coisa muito maior, mais expansiva, mais divertida e mais leve te esperando, só que você não está enxergando. Então tem que ter esse jogo de cintura, né? Justamente o confiar te dá esse jogo de cintura. Ah, tipo, ok, não foi dessa forma, mas o que está disponível aqui, que vai me trazer satisfação também, vai me trazer às vezes muito mais expansão do que se eu estiver mantendo uma coisa que não está dando certo, né? Que nesse caso é a autoconfiança, que é a Isso. firmeza, né? Então, às vezes também, né, não ouvimos a própria intuição. Já Isso. sabemos que determinada situação ou pessoa não vai nos levar para esse caminho de leveza, de firmeza, é, de, de positividade, né? Uhum. E aí, por confiar mais no outro, né, do que em mim mesmo, eu permaneço naquilo. Mas, de repente, ouvindo mais a minha própria intuição, eu já posso encontrar outro caminho. Então, confiar também não é ficar parado, né, no mesmo Sim, lugar, é agir. Mas a sim, autoconfiança dá esse poder de você ter firmeza em sim. decidir qual caminho eu vou seguir, ou se eu vou dar meia volta, se eu vou trocar, se eu vou pegar né, E aqui, outro a- destino. aqui eu acho interessante a gente fazer um parêntese sobre, às vezes, o quanto a religião ela traz uma percepção equivocada da confiança, né? Que te leva para uma fé cega e deixa a pessoa, às vezes, parada numa situação em que isso não é confiança, né? Isso aí já é preguiça de fazer um movimento para que a mudança aconteça. Né? Às vezes as pessoas dizem, ah, se Deus quiser, né? Não, eu confio em Deus e eu vou ser curado. E às vezes precisa ir para o médico e a pessoa não vai, né? Porque o negócio está ali no físico. Não, confia em Deus, só na oração, mas às vezes você precisa de uma intervenção de alguém, de um médico, né? E aí a pessoa, não, eu tenho fé que eu vou ser curado. Então, não é nessa confiança que a gente está falando, né? É uma Ou confiança. seja, confio mais em Deus, nessa divindade, do que num profissional de saúde que pode me ajudar também. Eu não, né? Então, eu não preciso excluir a minha confiança na fé, na religiosidade, né? Porque isso realmente nós acreditamos que é o base, né? É a nossa base, esse acreditar num poder supremo, em Deus. E é um Deus, né, que está dentro de mim. É um Deus que, Uhum. né? Então
eu preciso agir, fazer a minha parte também e Sim, procurar os recursos que eu tenho, né? Todos os recursos. Então, é interessante pensar nesse aspecto de que da fé, nesse caso, de que então eu confio mais nessa linha do que nas outras que existem, sim. em mim mesmo, no outro, no profissional de saúde, né? Porque Então, quando você desenvolve autoconfiança, por exemplo, você não vai ter dúvida de que naquele momento você precisa buscar um profissional de saúde o que o seu corpo está pedindo. Então, a confiança, ela gera uma rede muito maior e mais ampla para que a sua vida consiga ser desenvolvida de uma forma mais expressiva também, né? Você passa a não ter dúvida das situações que chegam e age de uma forma muito mais assertiva, né? A desconfiança, ela te leva para um espaço de dúvida. Se você desconfia de tudo, das pessoas, das situações que chegam para você, provavelmente o seu mental vai te jogar num espaço de dúvida. E com dúvida é muito difícil você tomar uma ação assertiva, né? Porque sempre vai vir um pensamento, mas e se? Mas e se isso acontecer? Mas e se essa pessoa não for confiável de verdade? Entendeu? Então, te coloca no espaço de paralisação. Então, são os dois opostos, né? A confiança não cega, porque também te leva para um espaço de não expansão, né? Uma confiança, uma fé cega, não é o que a gente está falando aqui. É uma fé confiar agindo de acordo com o que o seu eu interior, né? A sua pessoa, a sua consciência te coloca para fazer a escolha. Então é muito o importante. seu eu mais expandido, né? O seu eu, Sim. é porque a gente tem vários eus morando dentro de nós, né? Então, existe um eu assim desconfiado, mas também existe esse eu que confia, que é Uhum. um eu mais superior, que é o self, né? Que é o eu divino, né? É o que Então, já sabe, né? É o eu porque consciente. o normal, né, o basal, assim, é a confiança, é acreditar no outro. Isso que é o basal. Quando a gente está num caminho contrário, a gente está cheio de cascas, cheio de véus encobrindo nossa visão que nos levam para esse caminho, né? Então, Sim. a gente só tem que, para a gente, como que faz, né, para ter mais confiança? É só tirar a desconfiança, porque a confiança já tá, ela já é o basal do ser humano, né? E aí precisa desse exercício. E aí até a gente pensando, né, como que o Tantra, o que que o Tantra tem a ver até com isso, né, com esse assunto de Uhum. confiança e tal. E aí, um dos aspectos, né, que a figura do terapeuta, não só no Tantra, mas nas outras terapias, né, qualquer terapeuta, ele tem um papel de confidente, né, Sim. de uma pessoa que eu compartilho as minhas dores, preocupações, reservas, alegrias também, né? Então, como que você vê, Vitor, assim, no seu trabalho como terapeuta tântrico, essa questão da confiança? É fácil para o cliente, geralmente, já ir compartilhando e confiar? Como é que é visto isso para Então, você? a questão da confiança, ela é muito estabelecida também na conexão do olhar, por exemplo. Quando você está olhando para o outro, você está transmitindo uma mensagem de que, olha, não se preocupa, eu, no caso, como terapeuta, olha, não se preocupa, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para a gente juntos buscar um norte para que você possa caminhar. Então não é um olhar de julgamento, né? Não é a fala, a forma como você fala, ela diz também muita coisa. Então a pessoa que está recebendo, A ela linguagem recebe aquela corporal, informação, né? ela recebe aquela informação de uma forma acolhedora. Então ela confia, mesmo não conhecendo, né?
Então, tem essa questão também da empatia, da comunicação, da linguagem não verbal. Então, tudo isso, o seu eu superior, ele está captando. Não é a sua mente, lógico, que está raciocinando. Então, você vai sentindo aquela abertura para que as coisas possam fluir de uma forma natural, né? Tem uma amiga que entrou, a Carla, ela tá aí, Carlinha, ela deu até oi. Ela é oraculista. Então, o papel dela, por exemplo, pode ser assim, ser encarado assim, né? Quando a pessoa pede uma informação, um auxílio para um oráculo, ela precisa confiar. Porque senão, tipo, por que você está pedindo essa informação se você não confia, né? Então é mais ou menos isso. Quando você vai pedir auxílio a alguém que você não conhece, ou a uma pessoa, ou uma situação, ou um oráculo, seja lá o que for, um recurso, você tem que partir do princípio de que o que você está pedindo vai vir por você. Você não tem que ir num princípio de resistência ou de desconfiança, senão não faz sentido, né? Então é baixar as armaduras, baixar as barreiras e se entregar para aquilo que está chegando até você, né? Sem julgamentos. Então o Tantra ele tem muito a ver com esse processo de confiança, porque ele não te incita, ele não te coloca numa posição de julgador, né? Você está escolhendo aquela situação. Então se você escolheu, se abre, confia. E aí é um princípio muito de experiência, né? Como é que eu posso confiar ou não confiar se eu não experimentar, né? Como é que eu posso confiar, sei lá, num aparelho novo que estão fazendo a propaganda e eu mesmo não experimentei? Você vai estar pré-julgando alguma coisa se você não escolhe sem experimentar. Então, o Tantra, como o Tantra é experiência, a confiança num terapeuta ou num retiro é muito do princípio de você se entregar, sentir e ver o que vai acontecer. E aí, depois você tira as suas conclusões, depois de experimentar. Então, a confiança, o ato de confiar significa experimenta e depois você tira as suas conclusões, não o processo inverso, né? Mas geralmente a gente é educado a ser o inverso, né? Desconfia. Então essa desconfiança faz com que você não experimente. Um E se pé você não atrás, né? experimenta, se você não experimenta, você não está sendo tântrico, né? Porque você está perdendo a possibilidade de saber se realmente a sua desconfiança faz sentido ou não. Porque, a princípio, quando você desconfia de alguma coisa, ela está na cabeça. É um julgamento que você tem sobre algo, mas está na tua cabeça, não é a realidade. A realidade só vem Exatamente. após a experiência, né? Exatamente. Isso que você falou é bem interessante, que o julgamento em si não é a realidade. Sim, Então, toda desconfiança, na verdade, todo pré-julgamento de desconfiança, né, todo pensamento que passa assim de achar que de repente não vai ser bom, se eu nunca experimentei, não é a realidade, não é o que realmente se concretiza, porque você nem passou na experiência, né? uhum. Então, o Tantra acaba colaborando para esse processo de entrega e de confiança, né? Em vários níveis, desde a confiança que você vai estabelecer com o seu terapeuta e também a confiança no próprio processo, na Sim. própria terapia, na própria Transformação, massagem, né? na própria transformação, né? E também o processo da massagem em si como um processo de entrega de confiança, já que, né, a pessoa se coloca num ponto, muitas vezes não é comum, né? Fica vulnerável, fica com algumas desconfianças e então é um exercício, né, também de confiança, né, de Sim. confiar nesse processo. Logicamente que, como você falou, tem que ter essa conexão, né? Fica mais fácil quando para você confiar em alguém, né, que você tente estabelecer essa conexão de olhar,
essa conexão de ideias, de sentimento, além de um julgamento, além do Sim, que eu fico aí julgando, né? Que é automático, a gente bate um olho em alguma coisa e já julga, né? sim, Mas confiar em si mesmo, né? Porque de repente aquele teu julgamento tá certo também, sim. né? E de repente não é o momento, não é a hora, não é a sua hora de avançar nesse aspecto. Então isso é confiança, é esse poder, é um poder interno, né, Vitor? Confiança. E o que tem a ver? Existe algum chakra, né? Já que a gente está falando de Tantra e essa filosofia dos chakras, essa ideia dos chakras, ela é bem trabalhada, né, nas filosofias orientais. Qual que é o chakra da confiança? Então, no caminho da ascendência da energia, a confiança em si próprio, né, o estabelecimento do seu poder pessoal, a sua marca, a sua presença como um eu individual, ele está relacionado com o chakra do plexo solar, né? É onde você se expande para o mundo e coloca a sua marca no seu ambiente, né? No mundo em que você está inserido. Então, nesse caminho de ascensão, ele vem logo após o chakra da sexualidade, que é o chakra das conexões, né? Onde você se conecta com o meio, né? Não só sexualmente, mas onde você faz as relações interpessoais. E no caminho de ascensão você vai para esse alto poder, esse empoderamento, né? Para ir subindo para os outros, que cada um está relacionado com um tipo de comportamento, uma energia. Mas quando você chega aqui, por isso que às vezes muitas pessoas têm tipo, parece que levei um soco no estômago, aí se encolhe mais, ou às vezes quando a pessoa ela é mais presente, ela está aberta, você sente ela chegando no ambiente porque ela está tipo aberta, né? Esse chakra está bem trabalhado, ele está com a energia plena se colocando naquele ambiente. Por isso que a pessoa sente, nossa, a pessoa chegou chegando, né? Ela tá com a energia dela expandida, Confiante. confiante. Então você sente a vibração dessa pessoa que é autoconfiante, né? E às vezes muitas pessoas falam, mas você é metido ou você é pedante. Não, a pessoa ela é confiante em si própria, né? Que a gente também é educado a ser humilde, né? Não, você não pode ser quem você é, porque isso é feio, ou isso se parece uma arrogância, né? Uma prepotência. Não, às vezes a pessoa está sempre só confiante, consciente de quem ela é. E ela expressa isso para o mundo. E não tem nada de errado com isso. Né? O errado é você se tolir, você se encolher e você podar o seu poder pessoal. Que aí você não consegue se colocar no mundo, você não consegue se expressar como um ser individual. Né? Tem alguém enviando solicitação uma participação para enviar do seu vídeo? Tem alguém querendo participar. Ai, que Vamos ver bom, quem é essa que bom, pessoa. Vamos ver que aqui. bom. Será que não foi sem querer? De repente, não sei. Quer participar do vídeo. Vamos ver, a gente vê se. Que bom. Pois é, interessante que você falou do chakra, que esse chakra plexo solar vem acima do basal, da sexualidade, da conexão. Então é o que a gente falou anteriormente. Então, primeiro eu me conecto com a pessoa, com o ambiente, com aonde eu estou inserido, e aí depois vem esse movimento da confiança, né? Que eu não preciso confiar primeiro, eu tenho que me conectar primeiro para depois, Sim, né? Para depois que meio que vem tudo junto. A gente está acabando fazendo uma diferenciação assim, pedagógica, né? Mas a importância dessa conexão e da confiança para manter a conexão, para eu não me desconectar, né? sim. Das Tem alguém que queira pessoas. perguntar alguma coisa, queira participar, queira interagir, tem alguma dúvida, né? Pois é, todo Mas mundo é confiante, todo mundo confia nos e às vezes, outros. assim, eu participo de algumas lives, né? E de outras pessoas, e às vezes a pessoa
ela quer perguntar, ela quer participar, mas ela tem medo, tem vergonha, né? Tudo isso faz parte do que a gente está falando, É verdade. né? Ela se tolhe, ela não se permite a de repente fazer uma pergunta porque ela tem vergonha ou medo de ser uma pergunta boba, ou, entendeu? E outras pessoas já são mais confiantes e se entregam e participam e Até fazem as mesmo coisas aparecer em acontecerem. vídeo, né, Vitor? É, Nesses tempos agora, onde várias pessoas foram quase que obrigadas a questão de trabalho e tal, eu já ouvi muitos relatos sobre isso, assim. sim, De como é difícil você aparecer, assim, gravar um vídeo, enviar para alguém, ou postar na rede social, ou fazer uma live, né? Nem sim, sempre. porque por trás disso tem o auto-julgamento, né? O que que vão pensar? Como é que eu tô? Ou se eu tô falando merda, né? Se eu tô falando besteira. E aí, com isso tudo, você já se tolhe e não se permite a experimentar, a gravar um vídeo, a participar de uma live, né? A se colocar numa vulnerabilidade de ser julgado, né? De não agradar a todos que estão te vendo. Só que quando você está confiante, não importa o que os outros estão pensando ou julgando, você vai lá e faz, Quando porque você você está sabe o que tem que na sua fazer. essência, né, Vitor? Quando você é você mesmo, as pessoas gostam de ver isso, né? Quando Uhum. você finge ser alguma coisa que não é, é que fica estranho. Então, muitas Sim, vezes tentamos ser ou parecer pessoas que não somos, assim, em vídeo, né? E aí fica estranho mesmo, né? Às vezes a pessoa já uhum. até te conhece na vida ao vivo e aí ela vê e ela, tá estranho, né? Sim, Eu até comentei outro dia que eu ando bem apaixonado assim por mim mesmo de ver as gravações, né? Que eu tenho participado de algumas lives e alguns vídeos ficam gravados no YouTube e tal. Às vezes eu coloco, até mesmo as nossas lives aqui, porque parece que quando a gente fala nós somos realmente usados por Deus também para falar, né? A gente se conecta com essa essência, com o nosso melhor. E quando a gente ouve depois, é uma baita experiência de você se ouvir. Nossa, olha isso que eu falei, olha esse raciocínio. Então você também aprende de novo claro, com o que você já falou. Além de sim. ser um exercício também de aceitação, de aprimoramento também, né? Porque não é simples você de repente começar a gravar, né? Assim, uma pessoa que pode ser mais tímida ou não está acostumada mesmo com isso, né? É normal também, mas é, tem que fazer para ver se, Sim. né, se Aí, por exemplo, a Glória está falando assim, que é muito difícil essa autoconfiança, né? Principalmente quando se foi muito julgado e criticado. É isso que a gente está falando aqui, Glória, que se você der muita atenção ao que os outros vão pensar ou falar sobre você, você se limita e não sai do seu lugar. Então, vai lá, faz o que tem que fazer sem se importar com o que o outro vai falar. Faz, né? Como é que se diz? Tem um ditado que é assim: feito é melhor que perfeito, né? Vai lá e faz, entendeu? Sem se importar, porque às vezes a gente fica também procrastinando, tipo, ah, não, ainda não é o momento, ou eu ainda preciso estudar mais, ou fazer mais, ou eu preciso, sei lá, estar com a pele melhor, ou você vai dando desculpas para não fazer. E aí isso vai entrando nesse processo de autossabotagem. Por quê? Porque você não está confiando em você. Você confia mais no julgamento do outro. Ah, você não está pronto o suficiente ainda. Você não está capaz para entrar numa live. Mas isso é o julgamento do outro, não é a sua verdade. Então, se você ouve mais o outro, fica mais difícil realmente. Então, passe a se ouvir mais e deixa que o julgamento do outro seja só um julgamento e não uma sentença para você não fazer alguma coisa, né? na infância estou nesse momento. Pois é, Glória, é um caminho, né? É um processo. Não nós temos que ter essa consciência também do aprendizado, né? Então, se eu nunca fiz uma live, mas eu
eu acho que seria bom para mim. Eu acho que eu posso compartilhar algo com alguém e alguém pode se beneficiar. Eu quero me conectar com as pessoas, né? A live aqui também é uma forma da gente interagir nesse momento em que as conexões, né, entre pessoas ficam um pouco limitadas e a gente precisa ter cuidados. Então, é uma forma de interação também. Sim. Mas ter essa consciência de que é uma curva de aprendizado. Então, de repente, a primeira live que eu fizer não vai ser legal, não vai ser leve para mim, vou ficar muito nervoso, vai dar algum erro na internet, né? Vai dar algum... Sempre acontece um monte de coisas, mas é ter essa flexibilidade e, inclusive, essa confiança no processo. A confiança de que tudo está caminhando para o bem, para o seu Uhum. aprendizado, para a sua evolução. Né? Independente de... Né, é muito comum isso que ela falou, né, da infância, né, de muito julgamento na infância e tudo. E aí o que a gente falou, agora esse adulto, essa adulta que tem essa consciência que tem que cuidar disso, né? Que pega essa criança e mostra, não, olha, você pode confiar nas pessoas, né? Uhum. Você pode confiar em si mesma, né? Para realizar as coisas que você quer Sim. realizar. Então, por exemplo, a Glória, se você continuar pensando que é difícil, você vai criar mais disso, mais dificuldade. Então, é olhar para uma outra porta, uma outra janela que você ainda não está considerando. Porque o difícil e a dificuldade que você está vivenciando agora é fruto dessas crenças, de toda essa bagagem que você traz da infância. Só que agora você já é uma adulta que pode escolher algo diferente. Mas para escolher algo diferente, você precisa confiar que aquilo está disponível para você experimentar, sem julgamentos. Né? Experimenta, se permita experimentar aquilo que você até agora, como uma adulta, não experimentou porque não quis escolher por medo, seja lá, tem N motivos. Mas se você tirar todos esses motivos e simplesmente vai lá escolher, como se fosse tipo, vai numa comida aquilo, tem lá milhões de opções para você é, experimentar. Mas se você só está acostumada com arroz e feijão, você vai ver aquilo tudo e vai escolher arroz e feijão, entendeu? Mas você não se permitiu escolher as outras coisas e saber se é bom também, ou se é ruim, ou enfim. Né? É mais ou menos nessa pegada. Escolhe uma outra janela que você ainda não experimentou, vai lá só porque você pode escolher. Então essa dificuldade ela vai se dissolvendo, vai se dissipando, porque você vai agindo de uma outra forma. Então essa é a grande sacada. Né? Por mais que seja difícil, está sendo difícil porque você também não está tentando de uma outra maneira, com outro olhar. Não é, Joana? E a confiança também ela vai aumentando, né? À medida que eu vou realizando, verificando, aprimorando, tendo bons resultados, tendo resultados ruins também. Vamos olhar de um, de um outro ponto, né? Em outra janela, como o Vitor falou. Porque um resultado ruim, né? No mundo do empreendedorismo, que eu também sou assim apaixonado por empreendedorismo e tal, e eles falam muito sobre isso também de se você teve um fracasso, que bom, porque o sucesso já está chegando, porque às vezes alguns fracassos acontecem antes de um grande sucesso. Então, até nos Estados Unidos, né, no Vale do Silício, é comemorado o fracasso. Né? Existe até um portal de publicações científicas, americano também, que só publica pesquisas que deram errado. Porque a partir do momento que eu sei o que deu errado, eu não vou repetir. Então, se eu vou fazer uma pesquisa parecida, se eu vejo o que deu errado, eu já não faço igual. Eu tento buscar outro caminho, outra alternativa, uso outros métodos, outros recursos, né? Uhum. Então,
é ter esse olhar de vida pedagógica, né? Você está falando aí do que deu errado. Eu lembrei da história, eu fiz uma participação de uma formação em empreendedorismo, também foi citado o seguinte: você sabe aquele Kleenex que a gente usa de lenço no bolso? Ele foi a evolução de uma invenção que deu errado no passado, que era um capacete. A pessoa botava, o cara que inventou, né, só que botava um capacete com um rolo de papel higiênico na frente. Então, tipo, se você quisesse suar, você puxava aqui o negócio e você suava, mas aquilo, tipo, lógico que não deu certo, né? Então, a evolução disso, a pessoa que fez, não, mas como seria então, ao invés de estar preso na cabeça, ter um lenço que você pudesse carregar no bolso? Que quando você, né, precisasse, você tiraria e jogava fora. Então é isso, né? Aquilo lá como uma obra fracassada que não foi à frente, né? Como uma utilidade para a humanidade, serviu de inspiração para algo que realmente é útil. Então é isso, né? Você se permitir a experimentar o que não deu certo, mas também olhando para uma outra possibilidade que está disponível. É uma continuação, né? Pois é, então ele confiava que a ideia dele de solucionar esse problema que as pessoas tinham de Uhum, usar um papel numa situação fora de casa, né, de ter praticidade, de levar consigo, então ele acreditava naquela ideia, ele confiava que aquilo sim, era uma ideia legal. Então, e sim. aí ele continua aprimorando a ideia até chegar, porque muitas vezes também a gente quer sempre acertar na primeira, né? Sim. A gente E sempre quer o tem um vídeo no sucesso. YouTube, não sei se você já viu, como nasce uma grande ideia. É muito interessante, né? Eles falam, né, que uma grande ideia, ela nasce a partir do choque de várias outras ideias e ela vai se tornando uma outra coisa, além daquela primeira ideia original. Então, é uma formação, é um processo. Por isso que hoje em dia é muito comum fazerem brainstorm, né? O que é o brainstorm? São várias pessoas, né, discutindo ali, falando sobre um assunto e vai sendo anotado e de repente o assunto inicial ele se transforma em outra coisa, né? Por quê? Porque houve um choque de ideias ali que contribuem para algo que de repente é muito maior do que a ideia original que você tem sobre alguma coisa. Isso é criatividade, né? Juntar coisas, né? Juntar ideias e criar uma terceira. Juntar A e B e criar C, né? Sim. Então, interessante como a nossa conversa já foi para uma coisa assim bem prática, bem. E isso é autoconfiança também, É, né? É você falar assim, cara, eu tenho uma ideia bacana, mas eu confiar que outras pessoas também podem contribuir para essa ideia e de repente aquela ideia original virou uma coisa muito maior, só que coletiva, né? Que na verdade uhum. nada é nosso, a gente só acessa, né? A É, única coisa que é nossa de verdade é a nossa consciência, o conhecimento que a gente adquire na experiência. O resto nada é, nem teu corpo. Então, assim, a gente tem que ter essa confiança nesse processo e entregar, porque às vezes você ali é só um instrumento para que algo aconteça, né, de uma forma muito mais ampla, mas você deu o start inicial, mas para que essa forma mais ampla aconteça, você tem que ter contribuição de outras pessoas, o coletivo, né? Então, hoje em dia, a gente está muito mais nessa pegada, né, o coworking, pessoas juntas ali, né, se agregando para um objetivo, para uma ideia, né, que todo mundo considera bacana e todo mundo vai lá e abraça aquela causa. Né? Por exemplo, eu fui 7 anos diretor de uma ONG e por que eu entrei nesse projeto? Porque uma pessoa que foi a presidente da ONG teve a ideia inicial de prestar serviço dentro de uma comunidade. E outras pessoas se agregaram com esse mesmo propósito, né? Achando bacana e confiando naquela ideia. E hoje em dia o projeto
ele é mais de 50 voluntários, entendeu? Que começou com um, dois, três. A questão é, se você não confiar na sua ideia inicial, que ela é uma ideia que pode ser coletiva e que pode trazer benefício para o coletivo, aí você não põe nada em prática. Então, isso é... Compartilhar também, né? Compartilhar também, entregar. Compartilhar esse projeto, compartilhar uma ideia, compartilhar um Sim, conhecimento, também é confiar em entregar o que você tem de melhor, né? E também acreditando que aquela pessoa que está recebendo, ela é bem intencionada, né? Então, sim. eu tenho um amigo que ele tem a filosofia assim de que todas as pessoas não prestam até que prove o contrário. E eu já sou Eu o também sou o contrário. contrário. Para Eu, mim, todo eu, mundo eu presta até que me acredito que prove o todo mundo contrário. presta até que me prove o contrário. E na verdade é verdade, Tudo todo mundo presta, porque todo mundo tem o mesmo potencial e capacidade criativa de contribuir, né? A gente é ser humano igual. Só que sim. E uns, por não confiar, mesmo que não preste, na verdade, é uma pessoa que está perdida, é uma pessoa que se perdeu no caminho, uhum, né? Então ela vai se achar, no fundo ela presta, né? sim. Então acreditando sempre no ser humano, que é bom, né? E às vezes Ah, às vezes ela foi contaminada por situações que ela passou na vida dela e ela se desiludiu. E aí ela foi para o outro lado da moeda, mas por pura desilusão, por pura falta de confiança de que poderia ser diferente. Aí ela vai e se entrega para aquele caminho, né? Mas a falta de confiança de que, pô, aquilo ali aconteceu por um motivo, mas vai melhorar, faz com que ela se desvirtue. Mas, na essência, todo ser humano tem essa capacidade de prestar, de ser bom, de ser amoroso, de contribuir para o todo, para o social, né, para o coletivo. Então, é uma questão de abrir essa possibilidade de autoconfiança novamente para que você desenvolva isso dentro de você. Tem uma pergunta aí, você consegue consigo. A ler? Glória falou assim, ó. E quanto as pessoas que você vive são também sabotadores e te julgam quando você inicia uma ideia? O que fazer para neutralizar, Vitor, e o impacto do convívio social, né, dessa que é bem potente, né? Isso aí que ela está falando faz sentido. Laura, assim, você precisa compreender que a nossa realidade, o que a gente vive e experimenta no nosso dia a dia, é criação primeiro dentro da gente, das nossas crenças, das nossas ações, né? A gente age de acordo com as nossas crenças. Então, se você não confia em você, se você não tem essa certeza dentro de você que o que você está iniciando vai dar certo porque você quer que dê certo, você vai atrair pessoas que vão te sabotar. Mas a desconfiança primeiro vem de você. Você vibra isso e as pessoas de fora percebem, captam. E elas só jogam para você de volta aquilo que você emanou. Então, a minha percepção é que trabalhe a autoconfiança para que, mesmo que as pessoas julguem, você vai e não dá ouvido para elas. Entendeu? Porque você vai e você tem certeza que vai dar certo. Mesmo que você vá sozinha. Então, não existe esse processo de sabotagem externa de pessoas quando você tem a plena confiança em você mesmo. Porque por mais que todo mundo diga não, vai dar errado, você vai lá, faz e depois vai mostrar que pela tua percepção, pela tua perseverança e pelo teu desejo de que aquilo dê certo, a coisa vai lá e acontece. Você pensa nessa linha, Jonathan? Eu acho que é por aí, realmente, e eu fiquei pensando aqui, né? Como explicar a autoconfiança de uma maneira assim bem prática no dia a dia, né? Realmente, a conexão que a gente vai fazendo com as pessoas, principalmente que têm mais convívio conosco, que muitas vezes não nos estimulam em algumas coisas, também tem a ver com essa questão interna minha, que eu mesmo já me sinto
pouco confiante, então acaba sendo reforçado, né, essa ideia. Mas como eu vejo que você já está numa tomada de consciência do que está acontecendo, né? Você já está nesse reconhecimento, né? E até nessa dor de sentir isso, para depois você ter esse olhar de fora, né? Se desidentificar dessa situação, né? Se desidentificar de uma imagem construída de você mesma como alguém que não é capaz, que não pode ter suas ideias e seus projetos que mesmo que sejam diferentes do que seu círculo, né, acha que é bom para você. Mas se você está conectada com esse seu lado divino, né, esse seu lado mais expandido, e acredita realmente que é o caminho que você tem que seguir, é caminhando que se faz o caminho, né? Então, como o Vitor falou, como ter mais autoconfiança? Caminhando, realizando, na ação e também na entrega, na abertura para o que vai acontecer. Porque aí as outras pessoas que vão estar alinhadas com esse novo jeito de estar no mundo, esse novo jeito de ser, elas vão se agregar a você. Né? Como o Vitor contou ali, de uma pessoa idealista que tinha um projeto de uma ONG e hoje ela cresceu, né? Tem muita gente aqui. Então, quando você também está no seu propósito, no seu caminho, as pessoas querem isso, se conectar com pessoas que estão fazendo coisas boas, que são pessoas autênticas, né? Então, é um processo e muitas vezes, né, você não precisa brigar com essas pessoas que são contra, principalmente se é da família, né? Mas, quando o assunto cair para esse lado, você tenta mostrar outros assuntos, propõe outras atividades, outras conversas, né? Para não ficar se contaminando, porque Sim. isso vai te contaminando cada vez mais, vai reforçando, né? Então, buscar outras pessoas de convivência, né? Se você convive Agora, com pessoas de sucesso, pessoas que se realizam, a chance que você também vá por o mesmo caminho. e também, assim, se perguntar, né, se você tiver aí, você pode fazer uma autoanálise e compartilhar com a gente o seguinte: primeiro, faz sentido para você isso que a gente conversou? E também, assim, fazer uma autoanálise no sentido de quantos projetos eu iniciei ou larguei de mão por conta de um julgamento ou por conta de uma sabotagem externa. Começa a fazer esse auto-julgamento e ver qual é o ponto nevrálgico onde você desiste. Porque às vezes é nesse ponto que você precisa identificar num próximo e falar assim, não, aqui eu vou em frente. Porque eu já sei que quando eu chego aqui, eu tendo a desistir quando alguém chega e fala e julga e fala que não vai dar certo ou alguma situação negativa acontece. E aí, quando você tem essa consciência, você passa para o próximo estágio, que vai impedir que você repita. Porque, na verdade, a vida, ela te coloca em situações iguais, em contextos diferentes ou com pessoas diferentes, você só repete. Mas você está repetindo, mas é um aviso que a vida te dá para falar assim, olha só, mais uma oportunidade, você vai perder? Ou você vai continuar repetindo nesse padrão que você ainda não está identificando, mas é um padrão. Quando você identifica esse padrão, aí você vai adiante, aí para de receber esses desafios que paralisam. E também, né, tentar cuidar desse plexo solar, né, desse chakra que vai trazer essa autoestima, essa autoconfiança, né? E tem uma coisa que ela fala também, assim, quando você inicia uma ideia. Então, uma das coisas que podemos fazer é, se você identifica que a sua ideia ela já é barrada pelo externo, começa a não compartilhar a ideia. Faz você
bota a ideia no papel, realiza essa ideia e depois as pessoas vão saber depois que estiver já na execução. Então, se você tem essa dificuldade já no nível ideal e não consegue colocar no papel, para de compartilhar as ideias, coloca no papel, realiza e depois as pessoas vão saber. Aí você vai ver que às vezes Já não que vai ter mais essa a gente tá sabotagem. falando tanto de Tantra, né? Também é uma sugestão, né? A terapia tântrica também é uma sugestão, assim, para exercitar essa autoconfiança, né? E se livrando dessas amarras aí, dessas desconfianças, dessa baixa autoestima, né? Também é uma sugestão, né? Já que a gente Uhum. está aqui, o tema central é o Tantra, dentre as várias faces, várias possibilidades, né? Atrair mais confiança em si mesmo, no outro também, também é um dos resultados da terapia tântrica, né? Sim. Então, quando a gente entra nesse campo de autoconfiança, a gente expande a nossa vida, né? Porque mais possibilidades vão sendo acessadas e com autoconfiança você vai escolhendo e com escolha você realiza, né? Então é um processo de acontecimento das fases da realização e a gente só consegue chegar na materialização de um desejo, de um propósito, com autoconfiança. Você não consegue realizar se não confiar. Não consegue, porque você mesmo vai atraindo os sabotadores para não acontecer. Ó, a Glória perguntou assim: ah, legal, faz sentido, vou botar em prática. Explica melhor esse caminho do Tantra. E aí, Vitor, o que você poderia Então, abordar? eu não sei se você já se permitiu a ter uma massagem tântrica, por exemplo, que é um processo, a gente vem falando em outras lives, que é um processo de entrega, e um processo de autoconhecimento através do seu corpo, da sua energia. A energia que a gente chama vital sexual é a energia criativa, é a energia da criatividade, da criação. Então, essa energia em movimento, ela te coloca não só consciente de quem você é, mas te coloca num caminho de expansão, expansão e realização. Então, é um processo de se submeter a algo totalmente diferente do que a gente conhece nessa nossa sociedade, né? Você tem que estar fora da caixinha dos pensamentos tradicionais para poder romper com essa barreira que a sociedade cria, né? De repressão, de culpa, de medo e de controle também, né? Então, quando você se coloca nesse espaço de experimentar algo que não é o convencional, você já começa a se empoderar automaticamente, porque você já não é mais igual a todo mundo, né? Então, esse processo de empoderamento e autoconfiança, ele vem a partir do momento que você se permite a não ser igual a todo mundo, ou a fazer o que todo mundo está fazendo, sem se importar com o que estão julgando, né? Então, esse empoderamento é o que o Tantra te dá. Ele te traz essa força que já é sua. Ela só está tolhida. Ela só está ali escondida por muitas coisas, né? Desde a nossa educação até a sociedade que reprime. Então, quando você destampa esse poder e essa força, você vem com tudo. Ninguém te para. Ninguém é capaz de falar, não, não faz isso não, que não vai dar certo. Aí que você vai lá e faz. Entendeu? Então, essa força de ação é o que o Tantra pode te ajudar a despertar dentro de você. É um caminho de conexão com esse sagrado, com essa divindade interior, de autoconhecimento, né? De autoconhecimento através do corpo, mas não só isso, né? Não é uma simples massagem, não é um simples, né? Tem todo um, né? A gente vem falando aqui, né? Ao longo dessas lives sobre alguns aspectos do Tantra, se entregar, é receber, e a partir dessa energia mobilizada, essa energia que está no,
sexual, né? Essa energia sexual. Então, traz vários benefícios, né, Glória, assim, falando de, além desses benefícios, assim, energéticos que a gente comenta aqui, além da ideia dos chakras, né, então mas também tem todo um aspecto fisiológico mesmo, né, por causa do toque, por causa da mobilização, por causa da mobilização de hormônios, né, de prazer, dopamina, o próprio é comum acontecer o orgasmo, né, numa massagem, ou pode acontecer ou não, né, Vitor? Mas todo esse mecanismo da massagem, as ações que acontecem na massagem, além de você, né, já se entregar para receber da confiança, dos efeitos no corpo físico, tem os efeitos no corpo emocional, no corpo sutil também. Então, é uma prática integrativa, né? É uma prática Sim, de reconexão com você mesmo, com a sua essência, através do corpo, né? sim. Muito, muito bacana a percepção de quem é você através do seu corpo e da sua própria energia. E quando você se percebe, você passa a enxergar que muitas vezes o julgamento do outro não condiz com quem você é. Aquilo é só um olhar, uma percepção que a pessoa está tendo sobre você. Mas essa percepção não necessariamente é verdade. Como é que você vai saber isso? Se conhecendo, se empoderando. E aí você passa a não dar ouvidos a que o outro está falando sobre você, ao julgamento que o outro está fazendo a partir de um ponto muito específico, né? Que foi um olhar sobre alguma situação que você demonstrou, né? Você olhar é como assim, tipo, você não pode ler uma página de um livro e definir e concluir o que o livro fala, né? Você não tem como. Você precisa ler o livro para ter um entendimento geral e poder discorrer sobre o assunto que está ali dentro. Então, um julgamento sobre alguém é a mesma coisa. É você pegar um livro, ler uma folha e falar, é isso. E você, se você acreditar, você está dando poder para esse julgamento que não é real. E aí, como você vai deixar de dar poder para esse julgamento do externo? Se conhecendo. Não, isso aí não tem nada a ver. Isso é empoderamento que estão por trás. Com muita amorosidade, né, com as pessoas, né, que a gente acredita também nessa importância da conexão com as pessoas, do relacionamento, mas muitas vezes pode não ser tão harmônico ficar realmente considerando tanto a opinião do outro, né? Então o Tantra também traz isso, essa consciência para você, porque de repente a consciência foi deslocada para fora. Eu acabei, Uhum. eu acabei ficando considerando o que todo mundo fala, mas e o que eu acredito? Né? Isso. Né? Então trazer a consciência de volta pro corpo, né? É, Então, eu agradeço todo mundo que estava participando, a Glória que fez vários aí depoimentos e se confiou, né, no processo e se abriu ali, muito bom. Já é um exercício aí de confiança, tá vendo? É, e Vitor, tem alguma mensagem assim final? Quer falar mais alguma coisa? não, eu acho que Alguém quer assim, comentar mais alguma coisa também? Ainda dá tempo. Se é, quiserem comentar, a se Glória tiver mais falou alguma que pergunta, a algum Glória comentário, gostou da explicação, disse que é muito bacana, quase um superpoder. É um superpoder sim, que está dentro de você mesmo, é só é, despertar isso, né? Muito sim. obrigado, amei. E eu acho que esse superpoder, ele é o que vai fazer a diferença no mundo, sabe? Cada pessoa despertando o seu superpoder, que é inerente ao ser humano, não é que ninguém é melhor que ninguém. Ele já está lá dentro de você, a Cada um no seu sementinha que lugar, precisa, né? Cada cada um no seu pessoa no seu lugar com o lugar. seu. Só que se você não tem consciência de que esse poder está dentro,
você não faz nada e fica ouvindo o que as pessoas falam de você. E aí você se desempodera mais. Então, esse processo de enxergar a si próprio, esse autoconhecimento, vai fazer esse poder despertar. E aí você vai ter a plena consciência de que, de repente, o que o outro está falando pode sim contribuir para você mudar, mas também vai ter consciência de que aquilo é só um julgamento e você não vai dar ouvidos para aquilo, né? Porque também tem isso, às vezes a pessoa ela vem, ela faz uma análise externa e ela te joga uma informação que você pode usá-la de forma útil para fazer algumas transformações e mudanças, sim, né? Mas é aquilo, tem muita gente que gosta de fazer críticas, né? As chamadas críticas construtivas, mas a pessoa em si não construiu nada, né? Então, como é que eu posso receber uma crítica construtiva de alguém que não constrói? Tem isso também, né? Então, é isso, é ter coerência nas situações também. Como é que alguém pode vir falar para mim de prosperidade, economia, né, lidar com finanças se a vida da pessoa é um desastre financeiramente? Então, aí é onde você começa a perceber, não, tipo, essa opinião não vale para mim. Mas você só tem essa percepção quando você está consciente de você mesmo, do seu poder, né? Então aí você vai identificar quando um toque, uma dica, uma crítica construtiva vem de alguém que já passou por aquilo e se desenvolveu. Aí é legal você acolher, né? Tipo, sei lá, uma pessoa que, sei lá, você é um empresário, está começando agora, aí vem um cara, um mega empresário que já passou por falência e tal. Então ele tem dicas preciosas que podem contribuir, né? Aí você vem e acolhe. Agora, uma pessoa que nunca empreendeu na vida, vai falar da dica do teu empreendedorismo ali? Não. Eu acho que Então você não ouve. essa... Opa, tem gente entrando ali. Djavan, boa noite. Essa tua dica agora, eu acho que foi o que eu estava pensando aqui também, né? É, a gente tem que ouvir e dar mais importância a quem já fez o caminho que a gente quer seguir, né? Uhum. Porque essa pessoa passou por coisas parecidas, né? Ela aprendeu, ela pode até encurtar o nosso caminho, né? Sim, Então, sim. olhar quem que está me julgando, quem que está me julgando. É uma Isso é o pessoa... papel, mais ou menos, do professor, né? Não é que o professor saiba mais do que você ou é melhor que você, mas é porque ele já passou por muitas coisas e tem aquele conhecimento, e quando ele transmite mais enxuto para que você possa, na sua caminhada, pegar aquilo de uma forma muito mais resumida e te facilitar, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu me predisponho a ensinar ou a passar o que eu já adquiri durante os 15 anos de caminhada, então eu já sei, já dou dicas. Então hoje os meus alunos, quando eu ensino, eu falo assim, olha, isso aqui não é um caminho bacana, porque acontece isso, isso e isso. Mas como você sabe? Porque eu já testei e já vi outras pessoas também. Nem tudo está Então, no livro, né, Vitor? Nem tudo está é, no livro. Muita coisa uhum, é da prática, né? e aí são as dicas, são os pulos do gato que a pessoa ela recebe assim, de mão beijada, ela não, ela encurta o caminho, não precisa passar por aquilo novamente, sabe? Porque é aquilo, é a mesma coisa, tipo, sei lá, você sabe que a tomada dá choque. Aí você vai lá, descobre que dá choque, você tomou o choque. Para o seu aluno, você vai falar assim, olha, não põe ali que dá choque. E vai acontecer isso, isso, isso. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, a nossa caminhada de críticas que a gente fala de construtivas, elas têm que vir de pessoas que estão construindo ou já construíram naquela linha, né, de pensamento ou de realização. O resto é só crítica de pessoas querendo te derrubar ou não querendo ver você crescer. Então, Então, que essa seria a todos minha. nós encontremos a paz na confiança, na nossa paz, na nossa confiança, na autoconfiança, né? E agradeço.
Agradeço a todos aí a entrega. Gratidão a quem passou, a quem vai passar. Então, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem se tiverem dúvidas, né? O compartilhar é muito importante porque é você fazendo o seu papel na transformação do todo, né? A informação, ela deve ser replicada para que mais e mais pessoas possam ter acesso e possam se transformar, né? Então, se veio alguém na sua cabeça que poderia estar vendo o que a gente está passando aqui, né, como informação, e essa pessoa veio por acaso, que a gente sabe que é por sincronicidade, mas digamos que se você acredite que no acaso, né? Tipo, faz a sua parte, joga a semente também, se a pessoa vai ver ou não, aí já não é mais problema seu. Mas Sim. esse compartilhamento que a internet permite é justamente isso, para as informações chegarem em todos os cantos do mundo, em todas as pessoas, e essas mudanças que a gente tanto espera, elas possam acontecer porque você fez a sua parte. Eu fiz a Sim. minha, o outro fez a dele, então todo mundo fazendo a sua parte, a mudança vai acontecer num nível macro. Tchau, Vitor. Até semana que vem, toda Tá. quinta-feira, às 9, a gente está Uhum. aqui. Então, quem Isso passou aí. aqui, quem está assistindo, apareçam também na semana que vem. Isso aí. Tchau, Grande abraço. gente. Tchau. Tchau.